Bem-vindo ao Podcast Fronteira. A mensagem que vais ouvir foi pregada em nossa igreja na cidade do Porto, em Portugal. Nossa oração é para que sejas abençoado por essa palavra. Vamos ler a palavra do Senhor, João capítulo 20, versículos de 1 a 9. Que diz que no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava. Disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou, olhou para dentro, viu as faixas de linho, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois que o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou, ele viu e creu. Eles haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo privilégio deste domingo de Páscoa, domingo de ressurreição, domingo de vida. Muito obrigado, Senhor Deus, porque enviaste o teu Filho para morrer no nosso lugar, para sofrer a morte de cruz. E tudo que ele passou sabendo que o seu sangue nos daria vida, nos perdoaria dos nossos pecados, nos livraria das amarras da morte. Obrigado, Senhor, porque o teu Filho Jesus, soberano, Rei, Deus eterno como Ele é, foi ao inferno, tomou as chaves da morte e ressuscitou ao terceiro dia. Hoje nós não falamos de uma cruz em que há um Cristo pendurado. Hoje não falamos de um Cristo que foi morto. Hoje falamos de um Cristo que ressuscitou. E o mesmo Espírito que ergueu Jesus dentre os mortos habita em nós. Obrigado, Senhor, por estar aqui conosco neste local. Senhor Jesus, obrigado porque a tua palavra assim declara: onde houverem dois ou mais reunidos, o Senhor ali estará. Então o Senhor está aqui conosco. E te pedimos, fala aos nossos corações. Encontra aqui mentes e ouvidos abertos para ouvir, entender, receber a tua palavra que é viva, poderosa e eficaz. Usa-me apenas como instrumento, como um canal nas tuas mãos. Não as minhas palavras, ideias ou opiniões, mas verdadeiramente, Senhor Deus, a tua palavra, o teu agir, o teu mover. Nós somos teus. Essa igreja é tua, pertence ao Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém. Nós vemos aqui que Maria, no primeiro dia da semana, domingo de manhã, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Estando ainda escuro. Existem muitas igrejas que no domingo de Páscoa fazem o culto exatamente ao nascer do sol. E a pergunta inicial, quando eu leio essa passagem, quando Maria está andando sozinha fora dos muros de Jerusalém, estando ainda escuro, será que nós faríamos o mesmo? Será que nós teríamos esse mesmo ímpeto, essa mesma proatividade, esse mesmo desejo de estar com Jesus? Essa passagem de João fala de Maria Madalena. Os outros evangelhos nos dizem que foi Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena e outras mulheres foram ver Jesus. Foram untar o corpo de Jesus com óleos para que ele, não perecendo, o corpo perecendo, fica aquele cheiro. Eles foram ali tratar do corpo de Jesus, estando ainda escuro. Nós precisamos entender que Jesus ele foi perseguido, que Jesus ele foi odiado, que o povo de Deus, o povo que louvava a Jesus, na entrada, num domingo antes, na entrada triunfal de Jerusalém, declarou: Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor.
Ao longo da semana, Jesus, como a pastora Isabela já falou, virou as mesas do templo na segunda-feira, porque havia muito escambo, muita troca, muita compra, muita venda, muitas coisas que não estavam de acordo com a vontade do Pai. Na terça-feira ele ensina, ele aponta para o templo majestoso, o templo com toda aquela importância para Israel, para o povo de Israel. Ele diz, esse templo se destruirá em 3 dias. Se será destruído e em 3 dias será reerguido. Ele está falando de si mesmo, da presença de Deus que sairia do povo de Israel, mas que no 3º dia ressuscitaria. E o povo não entende, o povo acha que absurdo esse homem, esse qualquer, esse carpinteiro, falando que o templo do Senhor vai ser destruído. A verdade é que foi. Você vai a Jerusalém hoje, não existe o templo. Existe uma parede, que era uma das paredes de sustentação da parte do platô onde estava o templo. O Muro das Lamentações não é o templo. O Muro das Lamentações é uma parede que sustentava o platô onde ficava o templo. Então sim, o templo foi destruído. Nós sabemos, por relatos históricos, que foi 70 depois de Cristo, ano de 70 depois de Cristo, os romanos vêm e dizimam Jerusalém. Acabam com os muros da cidade, acabam com o templo. Jesus, na quarta-feira, continua a ensinar. Na quinta-feira, ele ceia com seus discípulos, como nós ceiamos aqui na quinta-feira. Na sexta-feira, ele é entregue e ele se dá na cruz do Calvário. Ninguém poderia matar Jesus. Jesus se entregou. Sábado do silêncio. Sábado de dor, sábado de luto. Acabou. Para os discípulos era isso, acabou. O mestre morreu. Os discípulos estavam escondidos. Nós sabemos que alguns deles, inclusive, saem de Jerusalém, porque eles estavam com medo de serem os próximos a serem crucificados. O próprio Pedro, que havia dito, se o Senhor morrerei contigo, nega Jesus 3 vezes na madrugada de quinta para sexta-feira. No 3ª vez que ele nega, já é pela manhã e o galo canta, lembrando a Pedro daquilo que Jesus falou. Pedro, hoje mesmo me negarás 3 vezes antes que o galo cante. E é muito fácil apontarmos os dedos. Pedro negou Jesus. Os 2 discípulos saíram de Jerusalém, foram para Emaús. O outro foi pescar. Mas que absurdo, Tomé não acreditou, teve que tocar nas feridas. É muito fácil a gente apontar o dedo, quando na verdade nós faríamos muitas vezes a mesma coisa. Agora eu olho para essas mulheres, porque não foram os homens, foram as mulheres. As mesmas mulheres que ao longo do ministério de Jesus bancaram o seu ministério, que suportaram o ministério de Jesus financeiramente. Essas mulheres mostram determinação, essas mulheres mostram coragem, e elas vão estando ainda escuro. Nós estamos falando de mulheres que eram reconhecidas por andar com Jesus. Mulheres que na crucificação estavam aos pés da cruz. Mulheres que os romanos veriam e poderiam simplesmente dizer, são seguidoras de Jesus, matem-nas, prendam-nas. Essas mulheres decidem, estando ainda escuro, visitar o corpo de Jesus. Jesus estava morto. Para elas, ao irem para aquele local, elas estavam indo simplesmente cuidar do corpo do mestre. Elas não estavam porque sabiam que Jesus ressuscitaria. Ele já havia ensinado. Mas a própria palavra de Deus nos mostra aqui que eles ainda não haviam entendido que ele ressuscitaria. Então elas vão simplesmente para visitar o corpo do Messias. Como nós vimos, não tanto no vídeo quanto na tumba que nós pegamos nas mãos, elas foram ali onde o mestre estava deitado, o corpo dele estaria deitado, elas iriam entrar na anticâmara, depois na câmara dos preparativos para cuidar do corpo dele. Nós faríamos o mesmo? Você colocaria a sua segurança em risco para cuidar de um corpo? Você colocaria a sua segurança em risco para cuidar da igreja? Você colocaria a sua segurança em risco pela sua fé? Dados oficiais do governo chinês declaram que um cristão é preso a cada 24 horas por causa da sua fé. Essa é a mesma China que diz que o coronavírus não veio de lá.
né? Nós sabemos que é um governo mentiroso, um governo esquerdista, um governo que fala as coisas que quer falar, que oculta a verdade. Dados não oficiais do governo, mas sim os dados das organizações missionárias, esse de uma pessoa a cada 24 horas é a maior mentira que existe. É em torno de 10 cristãos a cada 24 horas são presos ou mortos por causa da sua fé na China. Mas a China não é o pior dos países que perseguem o evangelho. O pior país que persegue o evangelho hoje é a Coreia do Norte. Logo depois, o Afeganistão. Os Estados Unidos ficaram 10, 20 anos no Afeganistão. Saíram de lá, o Talibã retomou, os xiitas retomaram o poder e hoje é o segundo país que mais persegue cristãos. A China está no top 5. Irã está no top 5. Países da América Latina estão no top 10. Países europeus estão no top 10. A verdade é que o evangelho sempre foi perseguido. O evangelho sempre foi odiado, porque ninguém gosta de manhã ao acordar com o sol na cara. A luz incomoda as trevas. A verdade do evangelho incomoda esse mundo. Mas por mais de 2000 anos, essa mensagem não se apagou, essa luz não se apagou, porque o que nos move não é, a minha própria segurança, não é. O que nos move é que Jesus vale mais do que a própria vida. Jesus morto valia mais do que a própria vida para aquelas mulheres. Jesus tem que valer mais do que a minha própria vida. É fácil? Não. Não estou dizendo que é fácil. Mas é uma decisão. Aquelas mulheres entenderam, Jesus morto vale mais do que a minha própria vida. Era escuro, elas sabiam que teriam que lidar com os guardas. Aquela pedra que fica na frente, essa pedra, ela não estava solta, ela estava parada na frente do túmulo, vedada pelo Império Romano. Ninguém consegue entender como essa pedra se mexeu. Os soldados romanos, ao verem, a Bíblia nos relata isso, que ao verem o anjo, ficaram como que mortos, em choque, pela glória de um anjo de Deus, que pousou sobre a tumba. Houve como um grande terremoto, as vedações se romperam, a pedra rolou, e os soldados ficaram ali, congelados, como que mortos. Tamanho choque perante a glória do Senhor. Queridos, nós precisamos entender que quando falamos do poder de Deus, nós estamos falando de coisas infinitamente maiores do que eu e você conseguimos compreender. Nós lidamos com Deus como se Deus fosse um colega, um amigo, talvez um chefe, talvez um avô, alguém que você respeita. A Bíblia nos fala que um anjo do Senhor, na época do profeta Jeremias, um anjo apenas do Senhor, veio para salvar Israel dos exércitos de seus inimigos. E um anjo apenas derrotou 185 mil soldados. Um anjo. 185 mil soldados. Nós precisamos entender quem é Deus. Nós precisamos cair na real de quem é esse Deus que nós servimos. Jesus vale mais do que a minha própria vida. É lindo nós entendermos. João 20, versículo 9 nos conta que eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Eles ainda não haviam entendido. Talvez você esteja aqui nessa manhã e tem muitas coisas na igreja, muitas coisas na Bíblia que você não entende. É normal. Em nenhum momento aqui você nunca vai me ouvir dizer que você tem que saber tudo. Nenhum de nós sabe tudo, todos nós estamos caminhando. Mesmo que você ainda não mesmo que você ainda não tenha entendido, mesmo que algumas dúvidas você ainda tenha, traga suas dúvidas. Não existe prazer maior que um pastor tem do que de abençoar uma pessoa, do que de responder perguntas, edificar a fé. Não existe nada melhor do que ver uma pessoa sedenta em aprender. Agora, desculpa, eu vou ser muito sincero. Maria Madalena e as outras mulheres, estando ainda escuro, largaram tudo pelo corpo de Jesus. Nós temos o Espírito Santo aqui na igreja todos os dias. E a gente escolhe não vir nem para o Bíblia Aberta. A gente escolhe não vir nem para o culto de quinta-feira.
Ah, não, estou cansado, não estou afim, tem que malhar, seja qual for a desculpa. Essas mulheres ainda não haviam entendido. Os próprios discípulos correram para o túmulo, viram o túmulo e ainda não haviam entendido. Vá a Jesus, mesmo com o coração partido. Porque foi isso que essas mulheres fizeram. Elas não foram celebrar, elas foram chorar. Elas foram ali prontas para chorar sobre o corpo de Jesus. Elas não foram ali porque elas sabiam que Jesus havia ressuscitado. A Bíblia nos mostra, a Bíblia nos diz, eles não haviam entendido, eles não sabiam. Vá a Jesus mesmo se for de coração partido. Venha à presença de Deus, mesmo se você não quiser, mas venha. Vá a Jesus sozinho. O Evangelho de João nos diz que Maria Madalena foi sozinha. Outros evangelhos nos dizem exatamente isso, que depois que Jesus aparece, ele aparece primeiro a Maria Madalena. Porque ela certamente fez questão de estar ali. Ela fez questão, o sábado mal, o Shabá mal acabou, o sábado mal acabou. Ela fez questão de ir a Jesus às pressas. Corra para Cristo. João 20, continuando nessa mesma passagem, diz que nisso ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. E disse ele, mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando ela que Jesus fosse um jardineiro, ela disse, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Eu vejo essa passagem, eu leio essa passagem, eu leio Maria Madalena falando com Jesus sem reconhecê-lo. E eu penso, quantas vezes não sou eu, quantas vezes não somos nós que estamos na presença de Deus, vemos a Cristo, mas não o reconhecemos. A verdade é que não acontece só com Maria Madalena. Os evangelhos nos mostram diversos momentos. Maria Madalena o fez, os discípulos o fizeram, as multidões o fizeram, mas sabe quem nunca deixou de reconhecer a Jesus? Os demônios. Os discípulos deixaram de reconhecer Jesus no caminho para Emaús. Pedro estava pescando e foi necessário que um discípulo diga, Pedro, é o mestre que veio te ver, vá ter com ele. Maria Madalena falou com Cristo, não o reconheceu. As multidões por tantas vezes seguindo a Jesus sem compreender quem ele realmente era, sem reconhecê-lo como Messias. Mas a Bíblia nos fala, presta atenção, olhe para mim. Todas as vezes que Jesus vinha, estava ali na presença de Jesus, um espírito imundo, uma pessoa endemoniada, uma pessoa possessa por espíritos imundos. Aqueles espíritos vinham e se prostravam diante de Jesus. O que queres, filho de Deus? Eu e você, tantas vezes nos nossos dias, a gente não reconhece a Cristo. Mas os demônios reconhecem. Os demônios se dobram. Os teus medos temem a Cristo. Talvez você seja daqueles que não, pastor, não quero nem ouvir falar de demônio porque eu fico com medo. Não quero nem ouvir falar dessas coisas porque os teus medos temem a Cristo. O que é o seu medo comparado ao nome de Jesus? O que é o seu credo, seja ele qual for, comparado ao nome de Jesus? Que a Bíblia declara, nós lemos aqui Apocalipse 4:8, e todo olho verá, toda língua confessará, mesmo aqueles que outras passaram. Cristo, Filho de Deus. Este é o Cordeiro de Deus. Este é o Senhor. Os teus medos temem a Cristo. Ah, pastor, mas eu tenho muitas dificuldades, eu tenho muitos problemas, eu tenho meus vícios, eu tenho as coisas que eu preciso lidar, que eu preciso resolver. As tuas dificuldades prostram-se diante de Jesus. Pastor, eu tenho um problema muito sério com o que quer que seja. É o quê? É pornografia? É álcool? É vícios? Você é adicto? As tuas dificuldades prostram-se diante de Jesus. A Bíblia declara que havia um rapaz, e você certamente conhece essa passagem,
que as pessoas vieram e chamaram a Jesus, por favor, nos ajuda com esse rapaz, porque ele tem espírito imundo dentro dele, ele está possesso por um demônio, e ele está se flagelando, ele está se machucando, ele machuca os outros, e as pessoas tentam prendê-lo, mas ele quebra as correntes. Tamanha força daquele demônio que estava nele. Jesus se apresenta, os demônios se prostram. O que queres aqui, filho de Deus? E Jesus, é o único momento que nós vemos Jesus fazendo uma pergunta para um espírito imundo. Qual o teu nome? Eles dizem, Legião, porque somos muitos. O que Jesus faz? Sai. Certa vez um rapaz veio falar comigo, na nossa igreja em West Palm Beach. Pastor, eu tenho um espírito imundo dentro de mim, eu tenho um demônio dentro de mim, que 8 pastores já oraram por mim e esse espírito não sai. E eu perguntei para ele, você tem orgulho disso? Isso é algo que você tem orgulho? Não, mas é muito forte. Eu falei, sabe como é que Jesus expulsava os demônios? Sai. Sabe como é que um filho e uma filha de Deus, com a autoridade do nome de Jesus, faz? Sai em nome de Jesus. Eu posso te contar? Esse senhor, esse rapaz, chama de rapaz, vou ser bonzinho com ele. Esse rapaz foi liberto num culto na nossa igreja. E foi simplesmente assim. Sai em nome de Jesus. Foi num camp, vocês estavam lá. Tem aqui 2 testemunhas. Nós estávamos fazendo uma atividade. Aquele espírito quis chamar a atenção. Nós tiramos as pessoas, ninguém viu nada, ninguém soube de nada. Sai em nome de Jesus, saiu. Ah, é porque Tiago é bom? Não, querido, porque é o nome de Jesus. Não há nome como o nome de Jesus. Agora, se você escolhe colocar as suas dificuldades, estou com sono, estou cansado, não estou afim, estou com fome, não me sinto digno, não me sinto pronto, não quero me comprometer. Se você coloca as suas dificuldades como maiores do que o nome de Jesus, como desculpas para não estar na presença dele, você está se prostrando às suas dificuldades. Cristo tem libertação, mas nós precisamos querer ser libertos. As tuas batalhas pertencem a Jesus. Pastor, a vida do crente é fácil? Não. A vida do crente é sem problema? Quem me dera, de forma nenhuma. É um mar de rosa só se for por baixo, onde tem um monte de espinho. Jesus declarou aos seus discípulos, nesse mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. A tua vitória é em Cristo. Você vê, Maria Madalena estava ali falando com o próprio Cristo e não havia reconhecido. Pedro e João, eu acho inclusive muito interessante que no Evangelho de João, João é o único que relata essa corrida de Pedro e de João. E João faz questão de dizer que ele chegou primeiro. João faz questão de dizer Pedro chegou depois. João chegou, parou à porta do túmulo. Impactado. Ele conseguia ver que o corpo não estava ali. Pedro entra, correndo, como nós bem imaginamos que era Pedro. Entra correndo, aquele ímpeto, entra, vê ali os linhos. Sabe o que é incrível? O corpo de Jesus não estava lá. Mas a Bíblia relata que os linhos nos quais o corpo dele estavam envolvidos estavam dobrados, organizados. Existem muitas coisas que eu creio, que eu acho incríveis no relato da morte e ressurreição de Jesus. Jesus diz para o ladrão na cruz que pede a ele, Senhor, o Senhor não merece estar passando por essas coisas. Se possível, deixa eu entrar contigo no paraíso. E Jesus diz para aquele ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo. E eu fico olhando para aquilo e falo, mas isso foi na sexta-feira. Ainda tinha o sábado, ainda tinha sexta-feira no final do dia, ainda tinha o sábado, para aí então acontecer a ressurreição no domingo. É lindo como Jesus faz questão de declarar a sua soberania. Preso naquela cruz, ele ora, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E aí o nosso chamado é sermos discípulos de Jesus, imitadores é o que a palavra discípulo significa. E quando Estevão, o primeiro mártir da igreja, está sendo apedrejado
por simplesmente pregar o evangelho em Jerusalém. O que Estevão diz? Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A tua vitória não está, ela é Cristo, ela é em Cristo. Mesmo que não percebas, Jesus está presente. Pensando que fosse o jardineiro, João 20, 14 a 16. Maria Madalena disse, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse, Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Jesus aparece para 2 discípulos no caminho para Emaús que não o reconhecem. E os seus olhos se abrem, eles reconhecem a Jesus quando Jesus parte o pão, dá graças e parte o pão na frente deles. Eles haviam visto aquilo na quinta-feira, isso é no domingo. Eles haviam visto aquela cena, Jesus partindo o pão e dando graças. Nos 2 milagres da multiplicação de pães que nós encontramos na Bíblia, Jesus faz exatamente isso, ele dá graças, ele parte os pães. E o milagre acontece. Eles reconheceram a Cristo pelo movimento que eles haviam visto fazer tantas vezes. Maria reconhece a Cristo, ela já estava conversando com ele, mas ela reconhece Jesus pelo som do seu nome na sua voz. Maria. Ao ouvir o seu nome, ela sabia que era o mestre. Jesus declarou, eu sou o bom pastor e as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Quem tem falado no seu ouvido? Que voz ou que vozes você tem ouvido? A sua vontade de seguir a Cristo ou a sua vontade de não seguir a Cristo revelam muito sobre as vozes que você tem ouvido. As vozes que nós temos ouvido. Jesus estava ali. Ele não estava mais dentro da tumba. Ele estava aqui. Aqui fora. Nesse vídeo que nós vimos daquele jardim. Era onde ele estava. Faz sentido Maria achar que ele era um jardineiro. A Bíblia diz que em Jesus não havia beleza alguma. Ele não era conhecido por ser loiro, dos olhos azuis, branco, como tantas vezes nós vemos Jesus retratado. O nome Jesus era um nome extremamente comum. Não existia nada sobre Jesus, numa perspectiva humana, que o ressaltasse da multidão. Ele não era mais alto do que o restante das pessoas. Ele não falava, nada. Ele era mais um. A ponto de Maria Madalena olhar para ele e achar que ele era um jardineiro. Nós hoje sabemos que isso aqui tudo era o jardim de José de Arimateia. Isso era uma propriedade privada que estava sendo muito bem cuidada. Mas Jesus estava ali. Ela não sabia. Você percebe, entende, você consegue ver Jesus no seu trabalho, na sua casa, no seu casamento. Quando você está estressado, quando você está irritado, quando você está discutindo, quando você não está no melhor dos mindsets, você consegue entender que Jesus continua presente? Porque ele declarou isso, estarei convosco até a consumação dos séculos. Nós precisamos aprender com Maria em persistir em encontrá-lo e parar para ouvi-lo. Você talvez tenha vindo aí, você veio à igreja hoje e só você sabe o porquê. Pastor, eu vim porque é Páscoa, eu vim porque tem um ambiente instagramável, eu vim porque é o que se faz no domingo de Páscoa, é vir para a igreja. Você até veio. E eu espero que você tenha vindo para encontrar a Cristo. Mas você consegue parar para ouvi-lo? Quando você ora, você consegue parar para ouvir a Deus? Quando você lê a Bíblia, você consegue parar e pedir, Espírito Santo, fala comigo?
Ou você simplesmente faz porque tem que fazer, é para dar um check, é mais uma coisa que você precisa fazer no seu dia. Eu preciso orar, check, já orei 2 minutos. Preciso ler a Bíblia, check, já orei, já li. Nem sei o que eu li, mas eu já li. Isso aqui, existe uma palavra que eu amo, que é o que eu tento viver. Intencionalidade. Persistir em encontrar a Cristo e parar para ouvi-lo. Eu venho para a igreja por quê? Porque eu quero ouvir a Deus. Eu sou crente por quê? Porque eu amo a Jesus e eu quero imitá-lo, eu quero ir para o céu. Eu faço as coisas da forma que eu faço por quê? Porque eu tento fazer como Jesus faria. Você talvez não reconheça Cristo nos seus dias. Talvez hoje pela manhã você não consiga reconhecer a Cristo. Você não consiga celebrar uma cruz vazia. Finalmente agora eu tenho uma cruz atrás de mim para poder apontar para ela. Mas enquanto você talvez não reconheça Cristo, você pode ter certeza que Ele te conhece e te chama pelo nome. Nós cantamos isso hoje aqui com alegria. Chamou o meu nome. E nós fomos livres da morte. Ele te conhece e te chama pelo nome. Cutuca a pessoa que está do seu lado, fala isso para ela. Cristo te conhece e te chama pelo nome. Dona Vera, Cristo te conhece e te chama pelo nome. E com Cristo, a vida, mesmo na tumba. É o sangue de Jesus que reverte a maldição do pecado. A cruz, que é o sinal de morte para nós cristãos, é sinal de vida. É alegria. A tumba, um local em que o corpo dele deveria ter sido posto para sempre ficar ali. Hoje é um ponto turístico porque ela está vazia. Você entra na tumba aqui em Jerusalém, você entra aqui nessa porta. Hoje colocaram uma porta de madeira e nessa porta há uma placa bem grande escrito: Ele não está aqui, pois ressuscitou. Que é exatamente o que os anjos falaram para as mulheres. No outro evangelho nos conta dessa forma. Que os anjos disseram: Ele não está aqui. Por que procuras dentre os mortos o que vive? Ele não está aqui, pois ressuscitou. E a última coisa que Jesus fala para Maria Madalena nesse encontro, ali na tumba, que Jesus fala para as mulheres todas que estavam ali, nesse encontro, ali no jardim do túmulo, é: vão. Chega ao ponto que Maria Madalena, quando reconhece Jesus, nessa passagem de João 20, você pode continuar lendo quando estiver em casa, ela o abraça, óbvio que ela o abraça. E Jesus diz para ela: não me segure, porque eu preciso ir, vá também. A mensagem da cruz, a mensagem da tumba, a mensagem do túmulo é: está vazio. Ele já foi, ele saiu, ele não ficou parado no lugar. Nós também não podemos ficar. Nessa manhã, que a mensagem da Páscoa aos nossos corações seja: vá contar ao mundo. Existe uma canção que nós cantamos, principalmente no Natal: vá, espalhe pelos montes, que fala exatamente: vá e cante, espalhe pelos montes em todo lugar. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Que essa seja a nossa mensagem hoje. Que isso seja o que nós viemos a carregar nos nossos corações hoje pela manhã. Jesus está vivo. Com Cristo, a vida. Na cruz, com Cristo, a vida. Na tumba, com Cristo, a vida. Por onde nós andarmos com Ele. Então, em nome de Jesus, faça como nessa manhã, decida fazer como essas mulheres fizeram. Elas não sabiam que Jesus estava vivo, nós sabemos. Mas elas tiveram coragem, ímpeto de ir ao encontro do Mestre. Que nessa manhã nós decidamos fazer o mesmo. Jesus, que essa possa ser a sua oração nessa manhã. Jesus, eu quero ir contigo. Em determinado momento, Moisés está guiando o povo de Israel e Deus fala para Moisés: o caminho é esse, podem ir, eu não vou com vocês, porque vocês são um povo obstinado, do coração duro. A oração de Moisés, Deus abriu a porta da terra prometida. A oração de Moisés é: Senhor,
Se o Senhor não for, não me deixe ir. Seja qual for a decisão que você for tomar nos próximos dias, ao longo da sua vida, que essa seja a sua oração. Senhor, se o Senhor não for, não me deixes ir. Eu quero ir com Jesus. Saiba mais sobre nós. Visita nosso site fronteira.church ou descarrega nossa app Fronteira. Que Deus te abençoe.